tem algumas autoras, algumas escritoras que você vê assim como referência, que você gosta? Então, eu gosto muito, sempre gostei da Marta Medeiros. Então, eu sempre gostei muito de crônicas. Essa questão da crônica que tem isso, né, de você fala, poderia ser eu vivendo isso. Nossa, essa é a minha vida também, é isso que eu sinto também. Eu sempre fui muito apaixonada por crônica. Então, a Marta Medeiros sempre foi alguém que eu amava ler, sabe? Também tem as escritoras que são romancistas, né? E os romances, os romances da Helena Ferrante eu adoro, mas é um lugar mais de admiração, porque o romance ele é diferente da crônica, então, né, eu tenho muita facilidade para crônica, para escrever alguma coisa mais assim, uma história que precisa de muitos detalhes, aí é um outro tipo de escrita, mas eu admiro muito. Sim. E eu imagino que nesse seu início de escrita veio o livro, né? E com toda essa conexão que você foi criando com essa sua rede, eu imagino que isso vai te retroalimentando, né? Com certeza. Vai te dando aquele combustível. Com certeza. Eu falo para elas assim, né? Várias mensagens. Nossa, esse texto me curou. Ou esse texto me salvou. E eu falo, mas eles me salvam também, vocês me salvam também, porque quando você recebe um feedback desse, você se motiva, é uma mola para você seguir, sim, sabe? Sim, você fala, puxa, que bom que isso está reverberando. Isso. Né? E aquilo te propulsiona, é esse combustível, né? O retroalimentar, que é tão importante a gente encontrar o que nos retroalimenta. Exatamente. E a escrita, né, Ana, ela tem esse poder, não é terapia, mas é aquela coisa, não é terapia, mas é terapêutico, e é isso, assim, né? Nada substitui a terapia, mas a escrita, para mim, eu falo, se eu escrevi de algo, é porque aquilo, em algum lugar, eu precisava elaborar. E às vezes a gente não dá conta de elaborar só com a gente, assim, né? Você fica com os pensamentos, muitos pensamentos e tal. Então, você parar para escrever de algo que tá te incomodando, te ajuda muito. Então, eu falo que os textos, escrever me cura. Sim. E aí, a partir de um lugar que me curou, me acalmou, fez, né, os meus pensamentos encontrarem um lugar, eu acho que ele tem esse poder de fazer com elas também, sabe? Às vezes eu demoro um tempão para escrever um texto, porque tá tudo confuso. Eu escrevo um pouco aqui, um pouco ali, mas na hora que a gente consegue terminar, do mesmo jeito que ele é uma espécie de cura para mim, eu acho que faz isso ser para elas também, porque tem essa verdade de ser para mim, de ser uma coisa que é importante para mim, importante eu elaborar, sabe? E nesse modelo da escrita terapêutica, é uma coisa que você chega a ter uma rotina, ou na verdade quando você sente, ou você tem uma rotina de escrita? Eu procuro escrever pelo menos um texto por semana. Então, essa é minha... No começo era mais, né? Porque eu acho que tinha um lugar mais do treino, porque faz 10 anos que eu comecei, até da idade, da vida. E aí a gente também vai acalmando. Hoje em dia, eu me proponho a escrever um texto por semana. Que é ótimo, né? E do Mãe Fora da Caixa vieram os outros livros. Sim. Esses temas vieram de você sentir que você queria falar sobre aquilo, ou de você sentir que as pessoas estavam precisando daquela diretriz, daquela inspiração? Então, o primeiro livro, ele é muito um geral da maternidade, né? Desde que, antes da gente ser mãe, até os filhos um pouquinho maiores. E aí eu fiquei, depois que eu lancei esse livro, e que foi super bem e tal, eu fiquei pensando nesse meu começo, que foi muito desafiador, né? O puerpério. Sim. Foi muito desafiador para mim. Eu falei, poxa, por que eu não faço um livro específico para isso? Para conseguir focar esse lugar, naquilo. para focar nessas mães recém-nascidas. Aí eu tive a ideia de escrever uma mãe recém-nascida, já tinha vários textos, e fui complementando com outros, porque eu acho que é o momento que você, de fato, se sente mais sozinha. Né? Quando você está grávida, todo mundo quer saber de você, depois o bebê nasce, ninguém quer saber. Então eu falei, vou fazer um livro específico, que eu já tinha vários textos, para esse momento, para essa fase. E foi ótimo, na verdade,
Hoje em dia, o livro Mãe Recém-Nascida, ele vende mais que o livro Mãe Fora da Caixa. Porque acho que é isso que a gente entende realmente. É um momento ali onde a gente está muito sedento. Muito vulnerável. Por informação, por alguma troca, por alguma conexão, né? Exatamente, porque é aquela coisa, né? A gente tem uma expectativa e é a hora que a expectativa se rompe de tudo. Sim. Da mãe que a gente consegue ser, do bebê que a gente tem, né? Que a gente às vezes imagina uma coisa e é outra. Então, dos desafios da rotina. Com certeza, da privação de sono, do relacionamento, que no começo, né, é muito desafiador o relacionamento. A gente fica tentando encontrar o lugar, assim, Sim. né? Como mãe, como filha ainda, como mulher, né? Como amiga. Então, a gente fica muito confusa. E realmente, essa questão dele vender mais mostra isso, né? Que é um momento de vulnerabilidade, um momento que elas estão querendo isso, estão precisando disso, né? Desse afeto, desse carinho. E aí, depois, os meus filhos foram crescendo. Então, tem leitoras que estão comigo desde o começo e que também estavam com filhos maiores. E aí, eu começo a escrever, porque é muito isso, né? Eu acho que a crônica, ela tem muito isso. Ela é muito da sua vida, do que você está vivendo, do que você está... Da verdade. Da verdade, do que você está passando naquele momento. E aí, eles começaram a crescer e começaram a outros desafios. E eu continuei escrevendo sobre, né? Lógico que sem um lugar, e nunca teve isso, minha escrita é um lugar de ficar expondo, não é para expor eles, mas um lugar meu, dos meus sentimentos, dos meus desafios em relação a ser mãe deles. Uhum. E aí comecei a escrever sobre adolescência e foi muito legal também, né? O retorno das leitoras e tudo. E aí eu falei, não, vou escrever um livro sobre ser mãe de adolescente. Aí tem o livro Imaginar na Adolescência, que a gente está pensando também em adaptar para o teatro. Ai, que ótimo. Porque é uma fase pra gente... É muito nova, muito desafiadora também. Sim. Né, com os filhos, principalmente hoje em dia, nessa época do digital, do smartphone, o quanto isso é puxado. Né? Puxado, Porque a gente é a primeira geração que está vivendo isso. É né? A verdade. gente não tem nem... Mãe, corre aqui, me fala o que você acha. Eles não tem como, né? É um outro canal, né? É um outro canal.